começar agora? Pronto, começou. Bem, bom dia a todos, né? Estamos aqui agora para coordenar a sessão número 8, sessão coordenada do terceiro seminário do CCO. Essa coordenação será feita por mim, Mariângela, e com muito prazer de dividir essa coordenação com a professora Patrícia Fabiani, também, que daqui a pouco vai dar as suas boas-vindas. Nós agradecemos o convite, né, da comissão organizadora desse evento que reúne, né, os interessados nos estudos de conectores e conexão de orações. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Vamos seguir as apresentações na ordem em que constam na programação. Cada apresentador terá em torno de 15 minutos para a sua fala, e ao final ficam, então, as perguntas, não é? Que podem ser feitas por aqueles que estão nos assistindo através do chat, colocando as suas perguntas aqui, à medida que as pessoas vão se apresentando. Poderão ser feitas por mim, pela professora Patrícia também, ou pelos próprios integrantes dos outros trabalhos que estão aqui assistindo, né? Então, a ideia de abrimos um espaço de apresentação de trabalhos, mas de discussão também, porque isso é um contexto de pesquisa, né? Eu vou dar a palavra à professora Patrícia, minha colega aqui, para também dar as boas-vindas e se apresentar, e imediatamente depois, então, nós começamos, tá? Obrigada. Bom dia a todos, né? Ratifico tudo que falou a professora Mariângela, agradeço também enormemente, né, o convite por parte da comissão organizadora, e também reforço, né, assim, o prazer de estar aqui em mais uma atividade acadêmica com a professora Mariângela, né? É sempre um prazer muito grande estar com ela academicamente aqui. E me desejo boa sorte a todos vocês que irão apresentar, né? E como disse a professora Mariângela, nós tentaremos trazer algumas contribuições no termo da apresentação de vocês. Tá bom? Sejam bem-vindos. Obrigada pela presença. Então, nós vamos iniciar com o primeiro trabalho, a referenciação e a construção de sentidos, sintagmas nominais na reativação de referentes textuais. É um trabalho das professoras Thaisa Gabriela Gonçalves e Isabel Cristina Cordeiro, tá? Como eu e Patrícia estaremos aqui, assim, à mostra, nós vamos sinalizar, eu sinalizo quando faltarem aí uns 2 minutos para o término da apresentação. Obrigada, professores, e vamos assistir. Bom dia. Apareceu aí o slide? Perfeito. Bom dia a todos. Eu sou a Thaisa. Atualmente faço mestrado em Estudos da Linguagem, com orientação da professora Isabel Cristina Cordeiro, e eu venho apresentar para vocês um pouquinho de um trabalho que já foi realizado, que já foi finalizado na minha especialização, e tem como título a referenciação e a construção de sentido, sintagmas nominais na reativação de referentes textuais. Então, trago para vocês quais foram os objetivos deste trabalho. O objetivo geral foi analisar o funcionamento e o reflexo no sentido das expressões nominais de consequência anafórica que falassem sobre a Rede Globo, a emissora de televisão. E como objetivos específicos, nós seguimos aqui a ideia de selecionar 2 matérias que abordassem a Rede Globo como assunto, sendo uma matéria de um canal político-ideológico de esquerda e outra matéria de um canal político-ideológico de direita. Com isso, nós fizemos a identificação dos sintagmas nominais que ali faziam anáfora sobre a Rede Globo, para que a gente pudesse observar todas essas recategorizações, averiguando a progressão textual e ainda criando as cadeias referenciais que criam para nós essas hipóteses de uso dessas expressões nominais, né? Sobre essas escolhas, então, que foram aplicadas nesses 2 textos selecionados. Então, trouxe para vocês inicialmente, para ficar um pouquinho mais visível, qual foi o nosso caminho de análise. O nosso foco foi trabalhar com as anáforas geradas por sintagmas nominais definidos. Nós selecionamos a reemissora, a Rede Globo, como referente textual. Com isso, nós selecionamos o corpus Carta Maior, sendo um portal de esquerda brasileira e da América Latina, e Crítica Nacional, um canal de esquerda, de direita conservadora. Então, ficamos aqui com esses 2 canais, que foram os que demonstraram destaque no momento do trabalho, da realização do trabalho. Para análise, então, feito o levantamento das categorias, das expressões, dos sintagmas nominais que recategorizassem a Rede Globo, nós fizemos o levantamento das cadeias referenciais, que eu irei apresentar para vocês mais daqui a pouquinho, a fim de que a gente conseguisse observar como que se constituía a recategorização
da Rede Globo, que é o nosso referente selecionado, mas ainda também do tema. Então, nós fizemos a análise nas duas matérias de 2 referentes, o tema central da matéria e a emissora em si, por compreendermos que são elementos que andam juntos ali nessa compreensão e nessa elaboração da visão da emissora de televisão. Bom, para fazermos todo esse trabalho, nós nos pautamos, então, na linguística textual. Então, nós trabalhamos com esses recursos coesivos, dando ênfase à coesão referencial, trabalhando, então, com toda essa ideia de que a escolha de uma categoria, de uma recategorização, é consciente de acordo com um determinado contexto, com um determinado propósito comunicativo do emissor. Então, a gente parte de toda essa ideia de que, principalmente em um texto que é informativo, que é jornalístico, essa escolha lexical e essa composição desses referentes é extremamente importante, e a gente consegue observar com esta análise como realmente em um canal essa escolha ela se dá de forma um pouco mais intencional, nos direcionando a um determinado caminho, e a outra, o texto já começa com um ritmo mais de imposição mesmo, ele já chegando realmente na sua escolha lexical para se referir, então, à Rede Globo. Trago para vocês um pouquinho da nossa fundamentação teórica, né? Então, trabalhando ali com os nossos teóricos da linguística textual, Koch e Elias, apenas Koch, Marcuski, todo mundo ali, a gente vai trabalhando essa ideia das expressões nominais, trazerem esse trabalho para a gente, não só da recategorização, mas também dessa ideia da memória discursiva. Então, nós vamos tendo conhecimentos específicos ativados ali com a menção de uma escolha lexical, de um sintagma nominal específico ali escolhido. Trazemos esse levantamento na ordem das cadeias referenciais para que a gente possa entender qual foi a intenção ou qual foi a cadência criada dentro dessa construção do referente textual. Nós compreendemos que, além de trazer essa ideia de continuação, de progressão textual, vai agregando a nós outros sentidos, vai trazendo um significado extensional do que apenas repetir a expressão Rede Globo, que é o nosso referente como destaque. E trago, então, aqui para vocês o resumo, então, das nossas análises, né? Já para a gente poder usar um pouquinho mais os outros minutinhos falando da análise em si. Bom, o texto da análise 1 foi retirado da Carta Maior, que é o nosso portal de esquerda, foi um editorial publicado na seção política e tem como título O Papel da Rede Globo na Prisão de Lula, e foi publicado no dia 13 de abril de 2018. Então, como tema, como assunto dessa matéria, nós temos a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que naquele momento havia sido condenado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, e toda essa matéria, ela busca indicar a influência que a emissora Rede Globo possuiu nesse processo de prisão do ex-presidente Lula. Então, nós identificamos 9 recategorizações de Rede Globo e 3 recategorizações sobre o tema central, o papel da Rede Globo na prisão de Lula. Então, nós trazemos o trabalho com essas 2 distinções de referentes. Um referente só Rede Globo, quando eles tratam apenas da Rede Globo, e outro referente quando eles tratam desse tema global, que já inclui, de uma forma ou de outra, a emissora. Trouxe apenas uma imagem só para vocês observarem realmente qual que foi a chamada mesmo da matéria, né, publicada no canal, e trago já os referentes, as cadeias referenciais em si, para que a gente possa observar como que essa construção aconteceu. Então, como se tratou de Rede Globo, esse canal de esquerda trouxe para a gente essas cadeias referenciais, essas anáforas, né? Então, eles trataram a Rede Globo como uma gigantesca corporação midiática, a empresa, canal, a Globo. Dentro de os grandes monopólios de comunicação, nós, pelo contexto, incluímos a Rede Globo, então nós assumimos também como uma forma anafórica para se remeter a esta emissora, a autora intelectual do golpe, a coordenadora política das forças de direita do Brasil, a maior responsável pelo golpe e o maior propagador de ódio político. Então, a gente consegue observar que no início do texto, a escolha pelas categorias que se remetessem à Rede Globo foram escolhas mais sutis. Então, a gente fala de corporação midiática, de empresa, de canal, a gente vai criando realmente essa imagem pela leitura do texto de um canal televisivo, que é uma empresa, que funciona como uma
corporação midiática para só depois, lá pela metade do texto, a gente começar a ter um direcionamento mais argumentativo para a ideia que a matéria gostaria de passar, e o que já foi perceptível logo pelo título. Então, ela começa a incluir a Rede Globo como um monopólio de comunicação, e a partir disso, ela traça, né, a matéria traça esse caminho para indicar que realmente a Rede Globo teve um papel importante dentro desse golpe, até que então a última recategorização se dá com o maior propagador de ódio político. Sobre o referente, tema central, papel da Globo na prisão de Lula, nós tivemos apenas essas 3 remissões. Então, um ataque sistemático, a sórdida campanha de desmoralização e criou matrizes noticiosas. Então, a gente trabalhou com essa ideia, que já é um pouco mais direcionada, levando em consideração de que a Rede Globo foi recategorizada frequentemente ao longo do texto, em uma escala um pouco maior. Em relação à segunda análise, que nós tiramos do Crítica Nacional, sendo o nosso portal de direita, nós tiramos uma matéria publicada na seção Guerra Política, que teve como título Os Telefonemas do Presidente Bolsonaro e a Mentira da Grande Imprensa, publicada no dia 1º de fevereiro de 2019. Então, o assunto dessa matéria foi as ligações que o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro realizou no dia 31 de janeiro de 2019 aos candidatos à presidência do Senado Federal. A matéria, ela vem traçando um caminho para acusar, então, todas essas esferas de publicação de notícia, em específico a Rede Globo, por direcionar as suas reportagens para indicar uma tendência do presidente para ter ligado primeiro para o Renan Calheiros, né, por conta de interesses políticos. Na época, o Bolsonaro ele estava internado devido à cirurgia, né, então nós encontramos nessa matéria 11 remissões à Rede Globo e 8 remissões à notícia, que é o nosso tema central dentro deste texto em si, dentro dessa matéria em si. Trago também a chamada para vocês da matéria, né? E, por fim, já os referentes para que a gente possa refletir um pouquinho. Para se referir à Rede Globo, nós temos, então, a grande imprensa, e aqui eu ressalto que foi uma catáfora, porque esse efeito ele já acontece no título. O que a gente até destaca no desenrolar do trabalho, que essa é já uma estratégia do texto jornalístico, né? Então, a ideia é realmente prender a atenção do nosso leitor. Então, aqui, em uma exceção, a gente tem uma catáfora já dentro do título para tornar necessária a leitura deste texto para que a gente consiga entender quem é essa grande imprensa. Então, a Rede Globo ela já não está inserida logo no título. Ela é inserida no decorrer do texto. De início, ela é tratada apenas como grande imprensa. Ela é recategorizada como anáfora também como a grande imprensa. Eu até deixo 2 vezes em decorrência disso, de no primeiro momento ter sido uma catáfora, e depois disso, em todas as recorrências terem sido anáforas. Uma instituição isenta e neutra que existe para informar o público, um agente político que tem lado e oposição, a grande imprensa brasileira, o lado da esquerda, a oposição sistemática a esse governo, a imprensa e grande imprensa. Então, a gente já observa que, diferente do outro texto, não percorremos um caminho mais sutil para trilhar qual era o caminho argumentativo. A gente observa nesse texto um posicionamento mais severo desde o início dessa construção. Então, em relação às 2 análises, já traçando um pouquinho aqui do nosso comparativo, a gente pode observar que o texto do canal de esquerda, ele trouxe para a gente, ele constrói a visão da Rede Globo antes como uma empresa, como um canal comunicativo, para só depois trilhar ali as suas considerações a respeito dessa instituição, diferente desse texto do canal de direita, que já chega realmente trazendo ali as suas percepções a respeito da Rede Globo. Em relação ao referente notícia, que é o aspecto central dessa matéria, nós temos como remissão a mentira da grande imprensa, também uma catáfora, que faz com que seja necessário que o leitor realize a leitura do texto para compreender qual é essa mentira, qual é essa notícia. Depois disso, nós temos apenas anáforas. Uma versão mentirosa e enviesada, uma meia-verdade, uma mentira, a notícia distorcida, narrativas e versões mentirosas, as ações de guerra midiática e a guerra de narrativas e versões. Também observamos essa escolha mais severa desde o início, já para, ao longo de todo o texto, compor ali qual que era o caminho, qual que era a concepção a respeito desses referentes. Então, já
trazendo as nossas considerações finais, a gente consegue observar com essas análises que efetivamente a coesão, ela emprega, né, ela funciona com a progressão ali, sem realizar repetições desnecessárias, e essa escolha por outras expressões que evitam essa repetição desnecessária, elas agregam a nós saberes, informações específicas que direcionam qual é o caminho argumentativo, qual é a intenção, qual foi a visão, né, do escritor dessa notícia dentro dessa matéria, dentro desse discurso em específico. Observamos que já lá na primeira análise, Rede Globo, ele é iniciado por essa visão realmente mais global, então o Carta Maior, ele decide compor para o leitor primeiro a ideia de que a Rede Globo é um canal de comunicação, é uma empresa, para trazer realmente esses interesses que dizem respeito a qualquer empresa e canal de comunicação, para só depois trazer essas expressões que trazem realmente, que ativam mais a memória discursiva do leitor, essas informações novas que dizem respeito à ideia que o canal gostaria de passar, que o canal gostaria de traçar dentro dessa matéria. Então, o que se cria dentro desse texto 1 do Carta Maior é realmente uma visão de império da Rede Globo. A gente observa a Rede Globo ao longo desse texto como um império que é forte, tem força, e por isso ele manipula, e por isso ele aplica todas essas artimanhas que são transmitidas ali ao longo, no caso, né, do texto, para aplicar o golpe contra o presidente Lula, no caso. Então, a gente observa uma visão negativa da empresa, da Rede Globo, e que traz essa força de manipulação por conta de ser um império. E em relação à segunda análise, no Crítica Nacional, nós podemos observar uma construção textual um pouco mais simples no que diz respeito à estratégia referencial. Então, os recursos referenciais empregados são recursos mais simples, mais objetivos, mas ainda assim é um trabalho complexo em relação às anáforas com referente notícia, tá? De forma especial porque a gente observa que a carga semântica ali de Rede Globo é limitada, e porque a intenção deles é focar na mentira da grande imprensa, que são essas notícias em relação aos telefonemas do presidente Bolsonaro, né, em relação ao Senado em si. Então, a gente observa que há essa distinção, mesmo que nesse segundo texto a gente exige de nós uma compreensão um pouquinho maior pelas catáforas empregadas no título, para que você leia e consiga compreender qual foi essa associação destinada ali, ok? Bom, encerro aqui, mostrando as minhas referências para você, e acho que no limite do tempo. Bem no tempo, está ótimo, super controlada. Passo agora a palavra à professora Patrícia para apresentar o próximo trabalho. Bom, nós passaremos então agora a apresentação do trabalho intitulado A Construção Subjetiva, um olhar sobre a ordem das orações, um trabalho de autoria de Angelina Maganha Gregório da Silva. Então, seja bem-vinda, Angelina, à sua apresentação. Você dispõe também de 15 minutos, tá? Eu vou controlar o tempo aqui. Se porventura perceber que você está, né, chegando no seu tempo limite, eu faço um sinal para você daqui. Tá bom? Obrigada. Você poderia fazer esse sinal sonoro, porque eu não vou estar visualizando o Meet, eu vou estar somente visualizando o slide. Tem como falar? Para mim ter tudo bem, Juliana, tudo bem. Quando chegar aos 15 minutos, então, os 13 minutos eu aviso você aqui, tá bom? Ok, tá bom? Ok, obrigada. Só um momentinho que eu vou compartilhar a tela. Estão visualizando minha tela direitinho? Sim, né? Está começando o compartilhamento, Angelina. Falta só maximizar mesmo. A minha internet é bem lenta. Já até maximizei, ela demorou um pouquinho para... Mas está grande, está nítido. Né? Isso, eu estou só na internet. É possível ver, mas talvez você consiga, né, aumentar um pouquinho. É porque está em tela cheia. Aí eu realmente não... Não, eu acho que, Maria Ângela, acho que está ok, né? É possível. É possível ler, se for assim o tempo todo. Vamos lá, vamos no segundo slide, eu acho que talvez sim, né? Porque também a gente tem uma questão de tempo aqui. Tá, beleza. Vamos lá, então. O meu trabalho é a construção subjetiva, um olhar sobre a ordem das orações. Eu sou orientanda da professora Nilza Barroso Dias. Eu já defendi a minha dissertação, então eu vou compartilhar com vocês hoje os resultados da minha pesquisa.
O tipo de construção que eu coletei para este trabalho foram aquelas cujas matrizes se constituem com o verbo ser na terceira pessoa do presente do indicativo, mais nome, adjetivo ou sintagma nominal. E então, só uma informação, o que estamos considerando como construção subjetiva, o que chamamos de construção subjetiva? Estamos usando a designação utilizada pelas professoras Dias, Abraçado e Lima Hernandes em seu estudo em 2017, em que vão designar como construção subjetiva aquelas construções que se constituem de matriz mais uma oração subjetiva. O meu objetivo foi observar, né, através desse trabalho, foi observar os usos das construções subjetivas com essa estrutura, né, o verbo na terceira pessoa do presente do indicativo, mais, né, o nome nas redes sociais. No caso, eu acabei fazendo recorte, né, somente no Facebook. O foco que foi dado para essa pesquisa foi o foco da ordem da oração subjetiva em relação à minha oração matriz. E a hipótese com a qual trabalhamos foi a hipótese de que a função discursiva determina a ordem da oração subjetiva em relação à matriz, isso porque analisamos construções subjetivas de modalidade deôntica, epistêmica e de avaliatividade. Como aporte teórico, nós temos, então, a perspectiva dos modelos baseados no uso, com a incorporação de pressupostos funcionalistas norte-americanos, e aí, então, utilizamos Mathiesen, Thompson, Hopper e Troglodyte, utilizamos... Angelina, seu slide não está passando. Nós estamos na tela inicial. Na tela inicial ainda está aparecendo para a gente, tá? Ai, gente, o que está acontecendo, então? Estou com algum problema de Angelina, internet. Vou transmitir novamente. Isso, e deixa eu... você pode tentar agora, quando você for compartilhar, na hora de apresentar, você aperta na opção a tela inteira. Ah, sim, a tela inteira. Beleza. Mas não vai ficar espelhado? Achei que assim ficava espelhado. Porque a tela inteira não... Fica, não mas parece... é o jeito, porque isso acontecia comigo também quando eu estava dando aula, porque não passava o slide. Então, vou colocar aqui compartilhar a tela inteira e vocês me digam, por favor, se o slide está nítido. Uhum. Agora vocês enxergam melhor? Agora aparece hipótese. Passa os slides. Agora tá. Sim, agora sim. Eu continuo de onde eu estava ou agora eu não sei o que eu faço? Porque tem um tempo, né? Continua de onde você estava. Ah, beleza. Então, já estávamos aqui no aporte teórico, né? Nós também adotamos a ideia de construção subjetiva, como já expliquei antes, para que vocês entendessem do que eu estava falando, né? Com base em Dias, Abraçado e Lima Hernandes, né, em seu estudo de 2017, em que elas optam por chamar de construção subjetiva aquela construção que se constitui de matriz, mais uma oração subjetiva e que apresenta concomitantemente, né, a subjetividade do falante escrevente em seus textos. As construções que foram selecionadas para o nosso estudo são as de modalidade deôntica e epistêmica e de avaliatividade, né, como aporte teórico eu apresento Neves, 2016, Neves, de 2011, Castilho, 2019, Gonçalves, 2016, Dias 2017 e Dias e Braga, 2018. O olhar que nós... durante toda essa pesquisa, né, o nosso olhar sobre as foi com base na noção do encaixamento, né, concebendo a oração subjetiva como uma oração completiva, e o foco que nós demos foi para a questão da posição da oração, né? E aí, então, fizemos uma adaptação, né, de pontes, a sua noção ali de tópico e comentário, adaptando para o nível da sentença, já que estou trabalhando com sentenças complexas. Utilizamos também Neves, 2011, Gonçalves, 2016, e Dias e Braga, 2018, que também se debruçam sobre essas questões. Aqui eu trago para vocês um dos exemplos, né, dos meus dados, quando vamos falar de impessoalidade da matriz, porque nós optamos por trabalhar com print, já que são dados coletados de rede social, né? No meu caso aqui, Facebook, nós temos uma mescla de elementos
visuais e verbais, então achamos prudente trabalhar com print para que não perdêssemos, né, esses elementos. Então, aqui, acerca da impessoalidade, estamos trabalhando com a ideia de que o falante, né, o escrevente, no caso da minha pesquisa exatamente, o escrevente ele vai utilizar o verbo impessoal, né, na terceira pessoa do presente do indicativo, como uma forma de escamotear, né, a sua participação, como uma forma de escamotear a sua participação nessa avaliação. E aí nós percebemos também, ao longo dessa pesquisa, que os dados, né, coletados do Facebook corroboram aquela ideia já defendida, né, por Dias e Braga 2018, que quando olhamos o entorno linguístico, é possível perceber que mesmo que a nossa construção subjetiva ela seja totalmente impessoal, né, com a forma impessoal na matriz e com o infinitivo na oração subjetiva, mas no entorno a gente consegue perceber marcas, né, de primeira pessoa, como nesse exemplo aqui, está difícil dormir. Se não ligo o ar, não durmo com esse calor. Se ligo, não durmo pensando na conta de luz. Então, aqui temos a forma, né, a forma verbal em primeira pessoa, né, em ligo e durmo, que vai ali evidenciar, então, o sujeito, né, que fala ou que escreve, né, dentro dessa construção, dessa parte de texto. A nossa metodologia consiste, então, no emprego do funcionalismo, né? O nosso olhar sobre a língua é aquele olhar que concebe a língua como uma forma de interação social, né? E vamos utilizamos, então, ali, né, esses pressupostos funcionalistas, coletamos 214 dados no período de abril de 2018 a maio de 2019, analisamos a função discursiva, né, se de modalidade ou de avaliatividade, olhamos também a configuração da nossa oração matriz, né, que predominantemente apresentou a terceira pessoa do singular, né, como verbo ali da matriz, mais um nome ou um adjetivo, um sintagma nominal, com função predicadora. Ao olhar a oração subjetiva, percebemos também a forma verbal, né, se finita ou infinita, e ainda olhamos o tipo semântico, né, dos verbos com base em Halliday, 1985, em que ele vai designar ali, então, os verbos como de sentimento, cognitivo, material, relacional, discente, corporal, e sempre dando ênfase à questão da posição da oração subjetiva em relação à matriz. Aqui eu ilustro para vocês um exemplo, né, com uma matriz epistêmica, em que eu tenho aqui marcado, né, em vermelho, é perfeitamente possível educar uma criança com autoridade e amor. Então, essa porção textual destacada aqui representa a minha construção subjetiva, né, de valor epistêmico, com a matriz anteposta, o que inclusive se confirmou, né, nas nossas orações, nas nossas construções. Todos os dados que encontrei com epistêmicas foram com a anteposição da matriz, não houve pós-posição para esse tipo semântico. E aqui também empregamos, né, os conteúdos presentes na gramática do design visual para tentar entender a relação dessa imagem com a porção textual. Aqui, de acordo com a gramática do design visual, nós temos uma imagem que coloca, então, aqui o participante representado, né, que é essa criança, no caso, que figura na imagem como personagem, né, denominado de participante representado, e os participantes interativos são o escritor, no caso do meu texto, já que eu trabalho com texto escrito, né, e o leitor, no caso de quem está lendo. E essa imagem, ela simula uma aproximação do escrevente, né, com o leitor. À medida que a gente percebe o ângulo em que a foto foi retirada, né, a gente percebe, por exemplo, nessa imagem, que a criança olha como quem olha de baixo para cima. Então, quem está visualizando esse texto, quem está lendo, né, visualiza de uma posição hierárquica superior, como quem olha de cima para baixo para essa criança, né? E aqui, obviamente, né, essa criança chorando tem ali aquele intuito, né, de nos comover e nos fazer acreditar que não é preciso bater para educar uma criança, né?
E eu trago aqui um exemplo de deôntica com anteposição da oração completiva subjetiva, que foi bem raro em nossos dados, né? Mas ainda assim, de 37 dados, eu consegui encontrar 5 com anteposição. Mudar é preciso. E aí, de novo, quando olhamos o entorno linguístico, né, percebemos marcas de primeira pessoa, mas dentro da construção se mantém ali a impessoalidade, né, com o verbo impessoal na matriz e com o infinitivo, né, na minha subjetiva. Deôntica com pós-posição da oração completiva subjetiva, eu trago, então, aqui o exemplo, é preciso fazer pausas. Eu tenho aqui, então, o caso, né, em que a minha matriz, ela aparece na posição inicial, que é aquela mais apontada nos estudos anteriores a esse, como a preferida, né, como a ordem preferida. Aqui eu trago um caso de avaliativa com anteposição da oração completiva subjetiva. Ficar apontando erros desse governo é fácil. Quero ver apontar os acertos. Temos aqui, então, uma construção que apresenta anteposição, né, da minha oração completiva subjetiva, e, de acordo com os estudos, né, para essa pesquisa, esse tipo de construção é apontado como aquele em que se quer dar ênfase para o que está na posição inicial, né? É o menos prototípico, né? O menos comum. E aqui também podemos observar a questão, de novo, do entorno linguístico, que ainda que a construção seja impessoal, nós temos no entorno marcas de primeira pessoa, como o verbo quero. Avaliativa com pós-posição da oração completiva subjetiva. Não é difícil explicar que a direita governa para a elite. Difícil é fazer certas pessoas entenderem que não fazem parte da elite. Aqui, então, nós temos um exemplo de avaliativa, né, com a completiva pós-posta, a nossa matriz, que não é difícil, que aparece ocupando a posição inicial. Um outro tipo de dado com o qual nos deparamos ao longo da nossa coleta de dado foi com construções que apresentam a sintaxe não linear. Tivemos alguns dados em que temos uma porção de texto verbal, temos a imagem e abaixo temos mais uma porção do texto verbal ali, como acontece aqui, em chegar em casa, tomar banho, colocar nossa roupa de mendigo, é bom, é confortável, é vida. Os dois exemplos temos o mesmo conteúdo verbal, né, o que muda é somente a imagem, mas de acordo com a gramática do design visual, temos aqui aquela ideia, né, do participante representado, que é o mínimo em uma imagem, né, e o humano com a carinha de raposa, né, com emoji de raposa, deitado no sofá, e que olha para a gente, né, como se estivesse simulando ali essa interação, né, entre o escritor e o leitor, já que no texto escrito isso se perde, né, os gestos, as expressões corporais e faciais não estão presentes, mas no texto, né, misto, no texto híbrido, a gente já consegue elencar, né, elencar esses elementos e criar, então, esse efeito de sentido. Mas quando o participante representado ele está voltado para frente, olhando para frente, é como se simulasse essa interação visual com quem lê. Mas quando ele olha para o lado, por exemplo, como nesse dado da nossa eterna Dona Hermínia, em que a personagem olha para o lado e não para frente, aqui o leitor ele é menos convidado a interagir, de acordo com a gramática do design visual, porque esse participante representado ele fala com outro participante, né, que não está aqui no ângulo da imagem. 2 minutinhos, tá, Angelina? Beleza, só avisando. Beleza. Então, alguns dos meus resultados. Quanto à posição das orações, 92 orações avaliativas apresentam-se na posição inicial, né? Enquanto que 69 apresentam pós-postas à matriz. Já com as deônticas, eu tenho apenas 5 casos de anteposição, e com as epistêmicas eu não tenho anteposição. Aqui eu trago uma tabela, né, bem rapidinha, só para que a gente possa ver a variação da estrutura da matriz. Eu tenho a matriz com a estrutura mais adjetivo, mais sintagma nominal, tá, está mais adjetivo, fica adjetivo, será sintagma nominal e tem mais nome. E é importante a gente observar que dos 174 casos, com essa primeira estrutura aqui, eu tenho 121 avaliativas, eu tenho todas as minhas 37 deônticas e eu tenho 16 epistêmicas, todas elas aqui dentro. Então, a variação que a gente percebe é somente entre as avaliativas, que são mais numerosas, são as que apresentam mais anteposições, né, das subjetivas, e são também as que apresentam mais variações quanto às minhas estruturas da matriz. E também
também com relação ao verbo, né, que foi avaliado ali o valor semântico dos verbos, nós temos também uma maior variação entre as avaliativas, porque com verbo material temos 74 contra 19 das deônticas e 9 das epistêmicas. Relacional temos 44 das avaliativas, contra 3 das deônticas e 9 das deônticas e 3 das epistêmicas. Quando olhamos mais aqui abaixo, por exemplo, vemos que com os verbos de percepção, temos 6 das avaliativas, apenas 2 das deônticas e nenhuma das epistêmicas, né? Não temos epistêmicas também com comportamental, e só vamos ter 1 das deônticas, e não temos nenhuma deôntica nem sentimental e nem existencial. E também não temos sentimental com epistêmicas. Ou seja, o maior número, né, está aqui dentro, o maior número de variações está dentro das minhas avaliativas. Nós, com isso, concluímos que as avaliativas, por serem mais recorrentes, elas acabam apresentando maiores variações, né? Aqui estão um pouquinho das minhas referências e o meu muito obrigada. Muito obrigada, Angelina. Passo a palavra, então, agora à professora Mariângela, por favor. Obrigada, Angelina. Então, nós vamos agora para o terceiro trabalho dessa manhã, né? Manhã, um pouco da tarde, que se intitula Padrões Microconstrucionais de Marcadores Discursivos Focalizadores nas línguas portuguesa, espanhola, francesa e inglesa. Vai ser apresentado pelo Gustavo Ribeiro Patrício Barbosa e também coassinado pela professora Patrícia Fabiane Amaral da Cunha. Então, você tem, Gustavo, os seus 15 minutos aí, e nós avisamos com alguma antecedência quando for terminar. Obrigada. Tá bem. Deixa eu só... Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, vai começar agora. Sim, se você puder aumentar um pouquinho, senão... Vou aumentar. Só tem que ver se depois passa, né? Se não acontece como... Né? Vou ver se ele... Faz um testezinho só para ver se vai passar um pouco. Isso, está ótimo. Está ótimo. Tá legal. Perfeito, então. Bom, o meu trabalho se titula Padrões Microconstrucionais... Microconstrucionais de Marcadores Discursivos Focalizadores nas línguas portuguesa, espanhola, francesa e inglesa. É um trabalho que nós estamos desenvolvendo no meu doutorado, aqui na UFJF. Eu estou sendo orientado pela professora Patrícia Fabiane. Bom, os objetivos desse trabalho de hoje é a descrição de padrões microconstrucionais de marcadores discursivos, que eu vou chamar de MDs a partir de agora, focalizadores nessas línguas, portuguesa, espanhola, francesa e inglesa, que são formados por verbos, principalmente aqueles que indicam percepção, e por um elemento focalizador, que podem ser advérbios, locativos ou pronomes. Como assumimos, esses marcadores, esses MDs, constituiriam novos pares de forma e sentido oriundos do uso. E nesse caso, embora pertençam a línguas distintas, eles compartilham alguns processos cognitivos gerais para sua instanciação, podendo, portanto, ser analisados à luz dos pressupostos da linguística funcional centrada no uso, a LFCU, e a abordagem constitucional da mudança de Trout e Truesdale, 2013. Bom, a LFCU analisa dados reais de uso da língua, visando ao tratamento da mudança linguística, constitui, nesse sentido, uma coordenação entre princípios do funcionalismo clássico e a vertente norte-americana e princípios da gramática de construções. No contexto da LFCU, nós apoiamos principalmente as pressuposições formuladas por Chogot e Truesdale. Esses autores cunharam o conceito de construcionalização, que se caracteriza pela instanciação de novos pares, forma, sentido, ou seja, de novas construções em uma língua, sejam elas de natureza lexical ou gramatical. No nosso caso aqui, como são marcadores discursivos, são construções gramaticais. Essas novas construções se organizam em redes construcionais de 3 níveis de abstração. O primeiro delas é a microconstrução, que se refere a construções individuais, já convencionalizadas e produtivas na língua. O segundo nível é o subesquema, que diz respeito ao nível abaixo do esquema, em que as microconstruções são agrupadas de acordo com seus traços formais e funcionais compartilhados. E o esquema, que representa o nível mais genérico e mais abstrato nessa rede. Nesse trabalho, no entanto, nós focaremos apenas no nível da microconstrução, porque se trata de um trabalho preliminar, e nós propomos a demonstrar esses marcadores, esses padrões de marcadores focalizadores nessas línguas. Bom, vou falar um pouco, então, sobre marcadores discursivos e focalização. Primeiramente, eu vou destacar o trabalho de Chanet,
que é uma pesquisadora francesa, e ela diz que uma construção só pode ser considerada um marcador a partir do momento em que deixa de cumprir a função de sua categoria original normativa, seja essa categoria verbo, advérbio, conectivo, etc., e passa a exercer uma função discursiva mais complexa que resulta em outras formas de interpretar e conceptualizar o discurso. Outro trabalho muito relevante na literatura sobre marcadores discursivos é o trabalho de Britton. Existem vários trabalhos dela, mas o mais recente é esse de 2017, e ela diz que os MDs funcionam como guias de interpretação do discurso, por meio dos quais o locutor chama a atenção do interlocutor para pontos considerados relevantes no jogo discursivo, de modo a criar condições favoráveis para implicaturas, interpretações situadas e a indicar o modo como o interlocutor deve conceptualizar e entender o que está acontecendo no discurso, o discurso que está em curso. Nesse sentido, o foco é motivado pela necessidade de contraste de um elemento em relação a outros na interlocução. A essa perspectiva, adicionamos a noção de escopo, pois a porção discursiva que recebe destaque está delimitada pelo uso de marcadores e construções especiais de foco. Esses marcadores podem ser pronomes, podem ser os advérbios, podem ser também os locativos, né? Dessa maneira, a depender do item lexical usado para realizar tal delimitação, o escopo pode ser mais ou menos abrangente. Como a gente vai ver daqui a pouco nos exemplos que eu trouxe, existem alguns que são mais abrangentes, outros que são menos abrangentes, outros que focam mais no locutor, outros que focam mais no interlocutor. A metodologia que a gente adotou, então, a fim de cumprir o nosso objetivo, os dados analisados foram retirados de um corpo oral sincrônico atual constituído de vídeos postados na plataforma YouTube, pertencentes ao gênero vlog e realizados por falantes nativos das 4 línguas analisadas, português, espanhol, francês e inglês. Neste trabalho, nós optamos por selecionar 2 horas de vídeo para cada língua, abrangendo amostras referentes aos anos de 2019 e 2020. Os dados obtidos a partir desse corpus foram submetidos a uma análise qualitativa apenas para este trabalho, visando, neste momento, uma análise preliminar do estudo. Mais à frente, né, no doutorado, na minha tese, nós pretendemos fazer uma análise tanto quantitativa quanto qualitativa, mostrando quantos de cada padrões nós encontramos e também como esses dados se comportaram, né? Então, agora eu vou apresentar os padrões microconstitucionais. Então, eu vou apresentar as ocorrências empiricamente atestadas no corpus analisado e nós ilustraremos esses padrões identificados. Eu vou apresentar 2 padrões de cada língua e que foram identificados até o momento. Não são todos os padrões que encontrei até o momento, mas foi o que a gente conseguiu fazer o recorte para este trabalho de hoje. Então, primeiramente, eu vou começar pela língua portuguesa e é o padrão 1. Esse padrão, a forma dele é com o verbo olhar no imperativo em segunda pessoa, mais o advérbio só, mais uma cláusula avaliativa. A função é de chamada de atenção com foco restritivo à avaliação do locutor apresentada na cláusula avaliativa. Bom, como eu disse, esses dados foram retirados de vlogs. Então, para contextualizar um pouco, para a gente não ficar perdido, esse dado foi retirado de um vlog de um canal que chama Mohamed. Esse rapaz, ele faz canal de receitas culinárias, está fazendo um vlog viajando na Califórnia, falando sobre a sua experiência com a cultura e com a comida local. Então, ele vai visitar um restaurante e diz o seguinte: aí, em Grand Canyon, tem um restaurante super legal. A gente tentou muito gravar, não rolou. Mas eu fiz questão de pegar um sanduíche para mostrar para vocês. Ó, já está até meio aberto. Olha só que lindão. É um sanduíche de pastrame com coentro, cenoura, maionese, várias coisas delícia. O de Elina tem um restaurante e ao lado tem esse esquema to go, que você pode pegar várias coisas, pizza, ou sanduíche ou pratos mais leves e sair comendo pelas ruas. Então, aqui o marcador discursivo, olha só, ele é formado pelo verbo olhar, né, em P2, mais o advérbio só. Essa cláusula avaliativa, que lindão, faz a avaliação sobre o sanduíche, né? Então, ele quer convencer, quer guiar o interlocutor dele a avaliar o sanduíche com esse adjetivo também, que é lindo. Na minha opinião, o sanduíche é um sanduíche normal, mas é necessário
por parte do locutor, essa apresentação da opinião para que seja criada um jogo discursivo, né, de argumentação, de convencer o interlocutor daquilo que o locutor está dizendo. O próximo padrão, também da língua portuguesa, a forma é uma porção do discurso, mais o verbo olhar no imperativo em P2, mais o advérbio só. A função desse é a chamada de atenção com foco restritivo para um elemento do discurso previamente descrito, anafórico, de modo a demonstrar surpresa com relação à informação dada. Nesse vídeo, nesse vlog, são duas irmãs, elas se chamam Fabi e Nina, elas estão numa viagem a Portugal, se eu não me engano, nesse vídeo elas estão em Coimbra, e elas estão visitando a universidade. E elas estão falando alguns fatos interessantes sobre essa universidade, sobre as curiosidades desse local. Então, a Fabi diz, é a universidade uma das universidades mais antigas da Europa e do mundo. A Nina vai e fala, olha, Fabi também é cultura. E, gente, é porque você acabou de ler, né? E, gente, aqui, não sei se a gente vai ver, mas já vou falar para vocês. Os universitários usam aquela capa assim, capa preta, tipo uma do Harry Potter. E isso tem um motivo. Eu estou filmando a Fabi tirando foto. Isso tem uma explicação. A J.K. Rowling morou em Portugal por alguns anos e ela se inspirou nesse uniforme, que é essa capa preta, para fazer os uniformes de Hogwarts. Olha só. Então, aqui o marcador discursivo, olha só, está restringindo, né, a informação de que a J.K. Rowling usou essas capas para se inspirar, né, nos uniformes de Hogwarts, e a falante, a locutora, está demonstrando uma surpresa com a informação que ela acabou de conseguir e está compartilhando com seus interlocutores. E é interessante que o advérbio só, ele faz essa restrição a essa informação. Mas é interessante também, eu destaquei aqui, que esse marcador discursivo, olha, sem o só, que não está sendo analisado nesse trabalho, mas eu só vou chamar a atenção nesse momento, ele tem uma função muito parecida, porque ela está chamando a atenção para essa surpresa com a informação que a Fabi mostra sobre a universidade, que é uma das universidades mais antigas da Europa. Então, são formas diferentes, mas com funções parecidas, né? O próximo padrão é da língua espanhola, é o padrão 1. Então, a forma dele é com o verbo fijar, no modo imperativo em segunda pessoa, mais o pronome ser, mais o artigo neutro do espanhol, lo, mais uma avaliação que está num sintagma nominal. A função é chamada de atenção com foco para avaliação realizada pelo locutor, referente a um elemento da cena. Nesse vídeo, nesse vlog, o rapaz está em uma viagem ao Brasil, ele é colombiano, se eu não me engano, e ele está mostrando como funciona no Rio de Janeiro uma avenida que fica fechada para que as pessoas possam fazer esporte e outros tipos de atividades. Então, ele diz assim, bueno, no sé si a la altura los he dicho que hoy es el día domingo cuando estoy grabándolo y esta avenida la cierran totalmente para que las personas puedan caminar en ella, pasear, hacer deporte, ir en bicicleta, patines, lo que sea. Entonces, fíjense, lo full que está eso allí con puros puestos vendedores ambulantes, así que bueno, vamos a recorrer un poquito esta calle a ver que nós conseguimos. Então, aqui o marcador discursivo fíjense, ele está focalizando, chamando a atenção para a avaliação que o locutor está tendo sobre essa rua que está fechada, com as pessoas passando, né? Ele fala lo full, full é uma palavra em inglês que significa cheio, então tem uma avaliação implícita, né? Então ele está mostrando isso. E fíjense, em espanhol, está focalizando no interlocutor. É para o interlocutor prestar bem atenção, fixar-se na ideia de como está cheio, de como ele também está percebendo que está cheio. Então, ele tem esse caráter. O segundo padrão da língua espanhola é um padrão um pouco mais diferente que nós temos encontrado, que é o verbo mirar imperativo em P2, mais uma porção do discurso, mais também o verbo mirar imperativo em P2, mais uma porção do discurso, mais o verbo fijar no imperativo também em P2, mais o ser, mais uma cláusula encaixada, mais a cláusula avaliativa. E a função é a chamada de atenção com foco na confirmação de uma avaliação que o locutor constrói sobre a cena.
Esses marcadores, eles formam um grande marcador, e eu vou explicar melhor por quê, porque é o seguinte, ele está no hotel durante a pandemia do coronavírus, e ele está querendo mostrar como que o hotel está se preocupando com a higiene de todos, colocando pacotes nos itens do café da manhã. Então, ele chama atenção para vários pontos, e ele chega no ponto principal, que é a higiene que está sendo levado em consideração nesse hotel, para mostrar também que ele está fazendo uma viagem segura. Então é o seguinte, pero antes de salir, vamos a desayunar, así que vamos a tomar el pequeño almuerzo, como los decimos en Portugal. Eu vou passar, aí está aqui, de desayuno, miren, jamoncito, quesito, frutas, mermelada, jugo de naranja, yogur, un pan de queso, y ya se lo voy a mostrar un pan normalito, y de postre, un muffin y una galleta. Miren, todos los empaques que saqué y bolsas, todo plástico, de lo que protegían la comida para evitar que todas las personas toquen y tengan contacto directo. Y fíjense que esta servilleta buena envuelta en un papel. ¡Qué lujo! Pero assim, estão cuidando da higiene de todos. Então, ele mostra os itens, mostra que os itens estão ensacados, né, protegidos, mostra que o guardanapo também está ensacado. Faltam 2 minutos, tá? Só para você saber. 1 minuto? 2 minutos. 2, tá. Está ensacado, e então, assim, ele chega à sua argumentação. Então, aqui o padrão da língua francesa é um padrão muito parecido, que é a porção do discurso, mais o verbo olhar em francês, né, que é regarder, e a função é chamada de atenção com foco dédico anafórico em relação ao elemento da cena e a avaliação construída pelo locutor apresentada no discurso. Então, aqui é uma menina, ela está mostrando as fotos, e ela diz, olha como eu não estou parecendo um robô, olha meus olhos como estão estranhos desde que eu acordei. Ela faz uma avaliação e depois ela volta numa foto e mostra exatamente esses pontos que ela destacou com regarder, né, que é o verbo olhar em francês, com o marcador discursivo voilà, que é uma forma já gramaticalizada do francês, que é o verbo ver, voar, mais o locativo lá. Ela já é gramaticalizada, mas ela funciona como marcador discursivo. Aí o padrão 2 na língua francesa também com o voilà. A forma é saudação, mas voilà, mais um MD prefaciador, mais a porção do discurso, a função é chamada de atenção, com foco prefaciador em relação à porção do discurso subsequente. Então, aqui é um rapaz, ele está saudando as pessoas e está começando a sua fala, né? Então, saluto le monde, olá todo mundo, voilà. Du coup, e ele começa a falar o que ele vai falar sobre como Paris é um lugar de festa, é um lugar bem ambientado. Então, para terminar, o primeiro padrão na língua inglesa, que é com you know, que é a porção do discurso, you know, parentético, mais a porção do discurso, a função é de pedido de atenção para um conhecimento compartilhado entre locutor e interlocutor, de modo que o locutor tenha tempo hábil para reelaborar o discurso. Então, aqui, um rapaz ele está falando sobre os vídeos dele no YouTube e as análises que o YouTube manda para ele. Então, ele fala que o YouTube não está dando dinheiro para ele conforme deveria. Então, shows your breakdown of your like social demographics and how you know your views and how much money you've made. Então, ele está tendo esse conhecimento compartilhado com o interlocutor dele, que já está a par desse problema com o YouTube. E o padrão 2 da língua inglesa é com I mean, né, um marcador prefaciador, I mean, porção do discurso avaliativo. A função é chamada de atenção prefaciadora e conclusiva com foco na avaliação posterior. Então, ele está falando sobre um dia que ele está gravando, que ele decidiu gravar um vlog, então ele fala, so, I mean, I think it's it for today, guys. Então, ele faz a conclusão sobre o vídeo, e é apenas isso, ele faz a conclusão e ele usa esse I mean para retomar a conclusão que ele está fazendo, na verdade, começar a conclusão que ele está fazendo do vídeo, né? Então, algumas considerações finais e conclusões. Então, nesse trabalho, nós buscamos analisar padrões microcondicionais de marcadores focalizadores nas línguas portuguesa, espanhola, francesa e inglesa, que é da minha pesquisa de doutorado. Nós conseguimos perceber alguns pontos de similaridades entre esses padrões nessas línguas.
A primeira é a formação de marcadores a partir de um verbo e de um elemento focalizador, seja esse elemento um advérbio, no caso português o só, no caso o locativo do francês o lá, e o pronome no espanhol o se, e no inglês o I, o you. A predominância do uso dos verbos de percepção na formação de marcadores, a gente só tem 2 verbos que não são de percepção, que é o min e o fijar, no espanhol. A função do marcador como guia de interpretação do discurso, como diz Britton e Gumpers também, ou seja, os marcadores nas 4 línguas são usados de forma que o locutor guie o interlocutor para a interpretação de uma cena de acordo com sua própria perspectiva, buscando, nesse sentido, aproximar o interlocutor do seu discurso. Portanto, o uso desses marcadores levaria à realização de inferências, as quais seriam baseadas em pressuposições. Assim, é possível perceber que os MDs representados aqui apresentam diferentes graus de intersubjetividade, uma vez que alguns são altamente intersubjetivos ao inserir o interlocutor no discurso, já outros seriam menos intersubjetivos, estando mais focados no locutor e na proteção de sua face. Então, eu termino o trabalho assim, aqui algumas referências e eu agradeço. Obrigada, Gustavo. E vamos então agora a professora Patrícia apresentar o 4º e último trabalho dessa sessão. Isso, nós passaremos então agora ao trabalho intitulado Marcadores Discursivos de Oposição, Reflexões Teóricas e Aplicações Pedagógicas, né? Um trabalho de autoria de Maria Aparecida, né? Lino Pauliocones, não sei se falei corretamente, tá, Maria Aparecida? Falou sim, muito obrigada. Eu vou controlar o tempo também, tá? Eventualmente eu aviso você, então, tá? Obrigada. Tá bem, então, antes de mais nada, eu quero agradecer, né, a organização desse seminário e agradecer aqui as organizadoras e coordenadoras dessa mesa, minha querida Maria Ângela, e você, Patrícia. E tem um prazer também de compartilhar com essas outras pessoas que estão também brilhantemente apresentaram aí os seus trabalhos. Na verdade, eu estava preparando um pouquinho mais, né, mas eu acho que agora vou ter que fazer aqui rapidamente a apresentação dos meus slides, espero que vocês visualizem aí, né? Estão visualizando? Estão visualizando? Sim, Maria Aparecida, sim, entrou sim, perfeito. Então tá bom, então tá ótimo, vamos perder tempo, né? Eu confesso que eu preparei para 20 minutos, vamos ver se eu consigo, eu vou correr um pouquinho mais, pedindo desculpas aí pelo atraso. Bem, o nome, então, é Marcador Discursivo de Oposição, Reflexões Teóricas e Aplicações Pedagógicas. Isso faz parte já de pesquisas que nós temos realizadas em relação aos operadores argumentativos do discurso, né? Eu diria que a minha temática hoje aqui, especialmente, é em relação aos conectores de oposição, mas embora em português, com destaque para o seu papel semântico e pragmático em diferentes gêneros textuais. Usamos os termos conectores, baseados em de Crow, né, 1987, que engloba não só os conectivos da gramática tradicional, mas também locuções conjuntivas, adverbiais e prepositivas. Nesse espaço, vamos tratar apenas de mais e embora como 2, mas principalmente em sua função discursiva argumentativa. É lógico que se nós tivéssemos que fazer todo o entorno disso aí, eu teria que dizer que eu trabalho com a teoria da enunciação, né, sobretudo com a ação dos sujeitos no ato de comunicação e no modus argumentativo de ação e influência do enunciador, segundo a teoria semiolinguística de Patrick Charrodot, com quem nós trabalhamos já há bastante tempo. Outros temas importantes para nós aqui são a ideia de contexto, situação e contexto como situação, né, uma comunicação interacional dialógica, considerar sempre o texto como uma interação. E o ato de compreender e o ato de interpretar seriam em níveis diferentes, para um sentido de língua e um sentido de discurso. Sobretudo, o processo de interlocução, por exemplo, todo texto, toda frase seria considerado como um processo de interlocução. E o contrato comunicativo estaria presente em todos os gêneros textuais. Bem, a fundamentação teórica é o tratamento do texto como discurso, ou seja, desde a de Bogante, né, de 1997, é um evento interativo que convergem ações linguísticas, culturais, sociais, cognitivas, ou, enfim, para Charrodot, uma unidade situada, intencional e interativa. É lógico, o texto, portanto, todo texto congrega um conjunto de marcas, de pistas linguístico-discursivas, que funcionam como instruções para o estabelecimento de sentidos. É preciso que
compreender, então, que o texto envolve desde processos sociocognitivos que permitem relacionar sistemas variados de conhecimento, desde o linguístico-discursivo, o enciclopédico e o interacional. Né? Esse tratamento do texto como discurso permite, por exemplo, perceber a língua em toda a sua dinâmica interacional. Né? E o foco principal é analisar estratégias de construção textual que fundamentam os sentidos. Portanto, é uma interação entre semântica e pragmática, como a análise do discurso hoje prega. Né? Em vez de, como o ensino tradicional sempre tratou os conectores, os conectivos, com sobretudo a relação de uma frase com outra frase, com estruturas sintáticas, né, com o ensino tradicional, a gente propõe o texto com uma unidade de sentido resultante de uma interação dialógica, no sentido bakhtiniano do termo, né, com o leitor, e ele sendo capaz de reconhecer esses meios que compõem a formação dos sentidos. Para uma proposta assim, mais didática e aplicação pedagógica, supõe-se que, em vez de analisar o que, enfatizar o como. Ou seja, é através da observação da construção, das estratégias de construção do sentido, que nós teríamos que passar necessariamente por uma situação social, o contexto, os atores da interlocução, a intencionalidade, o interdiscurso, a polissemia dos termos, os enquadros discursivos, os implícitos, os pressupostos, os subentendidos, todos eles estariam competindo na tradução final. Há uma gramática, por exemplo, portanto, uma gramática do sentido e das expressões, como propõe, por exemplo, Charrodot, que é a sua Grammaire de Sens, diz que o real é sempre transformado para chegar ao linguístico num real linguístico. E nós colocaríamos, portanto, dentro dos processos principais das categorias gramaticais aí, uma identificação, qualificação, ação e causação, relação, conexão. Aí que nós identificaríamos, então, portanto, os conectores, né, de que nós estamos tratando aqui. É lógico que, além do processo de transformação desse real, como diz o Charrodot, não existe o real, mas o real sempre linguístico, né? E nessa passagem de um real para uma forma linguística, portanto, o sentido é sempre uma ligação do sentido com o linguístico, nós teríamos um processo depois do textual, que seria o processo de transação, ou seja, é preciso que haja os modos de organização do discurso, que são 4 principais, né? Descrição, narração, argumentação, injunção, etc., mas que obedece os princípios básicos, primeiro de alteridade, eu sempre, em função de um tu, destinatário, virtual ou possível, no princípio de pertinência, uma relação de coerência, no princípio de influência, porque nós estamos comunicando aqui o ato de comunicação sempre como um ato de ação, portanto, uma teoria acional, e o princípio de regulação, que são as regras dadas por um contrato de comunicação. Né? Pois bem, o estudo dos conectores como operadores argumentativos já foi proposto desde a semântica argumentativa de Oswald de Croo e Anscombe, em 1987, a tal, né, teoria da argumentação na língua, e hoje tem sido muito estudado por vários pesquisadores brasileiros, dentre os quais a gente destaca aí o Guimarães, né, Dorcó, Oliveira e Monerá, Gouveia, Paulo Conze, entre outros, que têm se dedicado sempre a esse estudo. Os conectores de oposição se relacionam, então, às adversativas e às concessivas. Já na sua gramática, nova gramática do português brasileiro, Castilho, né, Taliba de Castilho, dizia uma coisa interessante. Ele diz: há um caso gramaticalmente mal resolvido entre as adversativas e as concessivas, porque entre elas acontecem fatos gramaticais e fatos discursivos dignos de uma análise mais aprofundada. Então, em função disso é que nós vamos analisar aqui que fatos discursivos seriam esses que aponta a Taliba aí em sua gramática. Antes de mais nada, uma mudança no eixo argumentativo dos dois conectores, né? Numa situação de sala de aula em que o professor dissesse assim: seu trabalho está muito bom, mas não vou lhe dar conceito excelente para não ficar convencida demais. Olha, nós teríamos aqui, né, uma orientação argumentativa em que, em princípio, não há uma expectativa, ou pelo menos uma expectativa boa, né, seu trabalho está muito bom, né, mas em seguida, mas não vou lhe dar o conceito certo. Então, nós temos aqui um eixo argumentativo totalmente restritivo, contrário ao eixo principal. Já no embora seu trabalho esteja muito bom, mas não vou lhe dar conceito excelente para não ficar convencido, a própria marcação, a própria do conectivo aí, né, embora
já pressupõe que alguma coisa não vai acontecer, ou pelo menos alguma coisa opositiva irá acontecer depois. Ou seja, eles podem esperar que alguma coisa vai acontecer aí, portanto. Esse eixo argumentativo, nós chamamos, então, o MAS como opositor de restrição. De Clore dizia que ele é o conectivo argumentativo por excelência, né? É muito usado em português, né, e que introduz sempre o argumento mais forte em oposição à ideia existente na oração de menor peso argumentativo. É importante lembrar que magis do latim, já vem a sua ideia de comparativo de superioridade, e dá já a ideia de preferência. Portanto, quando o aluninho lá do primário, né, do primeiro grau, diz, eu não gosto mais, ele já tem razão, está mantendo apenas aí a sua etimologia, né? Uma frase como essa aqui, nesse enunciado dialógico: mãe, perdi meus brincos, a senhora sabe onde estão? Não, já varri a casa toda. Aparentemente não tem nada, né? Mas o que ela quer dizer aí é que os brincos não estavam no chão. Mas sua irmã foi ao cinema, e ela adora suas joias. Nós percebemos aqui, então, que o outro argumento maior é que possivelmente a irmã teria levado as joias. Nessa charge de Angeli, né, o conector mais aparece realmente como com o seu valor argumentativo, né? Observe que um eleitor diz assim: eu não confio no cara, mas eu voto nele. Ele rouba, mas faz. Ele mente, mas convence. Ele é culpado, mas ninguém prova. O que você acha? Acho que você é uma besta, mas não sabe. Veja como é importante aí essa restrição e esse argumentativo usado com o mais, né, como mudança de uma orientação argumentativa perfeita, e nós teríamos que fatalmente ensinar ao aluno que o mais dá extremamente essa orientação, porque ele é um operador argumentativo. Isso acontece em todos os gêneros textuais. Nós temos aqui, por exemplo, um exemplo de um presidente paulioca, que é escrito na Folha de São Paulo, que é Josias de Souza, um cronista da Folha de São Paulo, que é um pouco antigo, né, falava de Fernando Henrique. Ele usa vários mas que mereceriam um estudo de analítico mais profundo se nós não tivéssemos com tanta pressa, né? Observe que ele diz: Fernando Henrique não sabe dizer não. Aquele que fica em cima do muro, né, tem dificuldades para contrariar interlocutores. Olha como o mas serve também para você ficar nessas duas posições. Na sua primeira entrevista coletiva como presidente eleito, né, ele exagerou. Impossível saber ao certo o que ele pensa. É interessante esse contrabalanceado do mais aí, né? Perguntou se iria privatizar empresas como o Vale do Rio Doce, né? Ele disse que é pessoalmente a favor, mas acrescentou que não sabia se seria possível vender tais empresas. Veja bem, questionado sobre a sua posição nas eleições para governador, diz que como líder político não deve se omitir, mas como presidente acha que é uma condição essencial. Aí continua, né? Para participar de algumas campanhas, poderia participar, mas seria preciso encontrar a forma apropriada. Despreza a importância de sua interferência. O eleitor faz sua escolha de forma individual. Enfim, ele diz no final, né? O presidente eleito se esmerou. Desandou elogiar quando perguntaram a ele se ele privilegiaria São Paulo ou Rio de Janeiro. Elogiou, desandou a elogiar São Paulo, mas acrescentou que também ama o Rio. Ou seja, a conclusão que se chega é que ele não se definiu, né, mas como o melhor seria um paulioca, mistura de paulista com carioca. Eu acho esse texto muito bom, mereceria uma análise aí interativa maior, mas nós estamos com pressa, como nós dizemos aqui, né? Então, eu agora passaria um pouquinho para a concessão. Qual seria a diferença, então? A concessão dá uma falsa trégua argumentativa, embora é o mais usual dos conectivos, né? Introduz uma nuance semântica para transmitir a ilusão de uma trégua no embate argumentativo. Ao instalar o argumento secundário, que já prenuncia que haverá um argumento oposto, que é o mais forte e convincente, principalmente nos conectivos de embora, apesar de, ou mais de, né? Embora seja meu amigo, não poderia ajudá-lo no momento. Apesar de ter repreendido os ladrões, as joias do dinheiro não foram recuperadas, infelizmente. Olha o que acontece aqui. Na concessão, contesta-se o valor do argumento apresentado, sem negar o seu peso, né?
como argumento. Reconhece e qualifica como positivo, mas fatalmente ele já indica a apresentação de um argumento mais forte justificativa. Então, a apresentação aí de um valor, que seria uma doxa, né, apesar de ter perdido os ladrões, poderia estar numa crença de que então seria uma coisa boa, poderia levar a uma conclusão X. Mas o fato de não terem sido recuperados nem o dinheiro e nem as joias, né, que seria o argumento mais forte, nós teríamos aqui o reconhecimento de que não é possível a conclusão do embora. Nós temos uma conclusão mais... Maria Aparecida, com licença, só para avisar, faltam 2 minutos, tá? Tá bem. Eu diria que a concessão, portanto, é um argumento importante em que ela defende uma tese com apoiação em outra tese, né, mas de forma a privilegiar o argumento principal. Enfim, eu diria que sem anular, é aceitar o discurso do outro, o seu discurso, portanto, o enunciador visa enfraquecê-lo, pois o objetivo é vencer mais uma etapa nesse combate discursivo. Nós diríamos que é uma guerra de papel, né? Uma guerra discursiva importante que poderiam ser ensinados aos alunos em qualquer gênero de discurso. É uma simulação de uma guerra com valor argumentativo usado em qualquer situação. E, portanto, o que nós percebemos aí, a importância de uma sala de aula para o estudo da interpretação e do valor dos textos, né? Eu orientei uma tese, por exemplo, de uma aluna que ficou sobre discurso midiático, em que ela levantou, por exemplo, uma briga de um grande jornalista contra a usina lá de Belo Monte, e que ele recolheu, por exemplo, 287 empregos do MAS e do embora. E é interessante, em 248, todos eles eram bastante argumentativos. Aquele MAS-PA, de que falava de Crow, né, que é o MAS realmente argumentativo, e esse embora, com essa trégua aparente, porque não é ela pretende realmente reforçar o argumento mais forte. E, portanto, é como se dissesse, uma vez, um colega disse, né, é como se você fingisse estar do lado do seu opositor e depois tira-lhe o tapete e derruba com o argumento mais próximo. Bem, a minha ideia era essa, apenas mostrar a importância, por exemplo, de se valer aí desses argumentos, que a gente poderia apenas lembrar um pouquinho a origem do embora, né? É uma expressão adverbial, em boa hora, usada como advérbio de tempo, né? Significava o desígnio de bons desejos para uma caminhada, por exemplo. Boa hora era propício quando os astros estariam caminhando uma boa viagem, né? Depois disso, ele foi expresso no mundo no modo subjetivo, poderia até perguntar por quê, é resquício ainda de embora que dá uma volitiva aí. O uso do termo anônimo em uma hora também era bastante comum. Você vê em uma hora significa quando o Gil Vicente, por exemplo, aparece, vai-te, era má, significa já vai tarde, já vai numa era ruim, né? A passagem do tempo aí, depois para de espaço, um processo de gramaticalização, vai embora, marcação, e depois gramaticalizou-se como conectivo, embora, como nós dizemos, ele mantém ainda resquícios dessa positividade de em boa hora, que é o que mais interessa aqui para a gente. Tá bom? E eu vou terminar por aqui, agradecendo mais uma vez aí esse meu enfoque. Obrigada a todos, tá bem? Muito obrigada, Maria Aparecida. Maria Ângela, passo a palavra a você para nós darmos início, então, né, às questões. Sim, pelo adiantado da hora, eu não sei se a gente vai poder se expandir um pouco mais do que 12h30, né? O que eu pediria só é que as pessoas fossem assim, bastante objetivas, tanto nas questões quanto nas perguntas, para a gente poder aproveitar esse tempo. Patrícia, eu não sei como é que você gostaria de fazer, se a gente vai pela ordem agora também, por exemplo, a primeira apresentação, se alguém tiver alguma questão para a Thaisa, e assim sucessivamente. O que você acha? Não sei. Eu acho produtivo, Maria Ângela, porque já concentra, né, as questões, se houver, com certeza. Eu estava olhando aqui o chat, né, até coloquei uma informação para quem quisesse apresentar perguntas, e eu não vi essas perguntas. Então, eu tenho, como coordenadora aqui, uma questão, pelo menos para cada participante, e Patrícia também, enfim. O que eu queria perguntar a Thaisa, quando você começou a falar e você disse que ia trabalhar com referenciação, que é um tema da professora Aparecida Lino também, uma especialista nessa área que está aqui, você falou da Rede Globo, e eu venho observando muito
na esteira desse discurso de ódio, né, que a gente vive hoje, a expressão que já é um neologismo, tipo uma composição globolixo, que eu não vi aparecer nos seus dados. Eu não vi isso ali. Eu não sei se era uma coisa mais recente, se os seus dados se reportam no período anterior, ou se você não achou isso, porque eu acho, bem, é uma palavra nova, uma palavra formada, tipo uma composição da língua portuguesa hoje, quase, quando você pensa globalista. Eu acho assim meio detestável isso, mas isso é uso linguístico. E eu não sei se você coletou, captou isso nos seus dados. Na realidade, quando a gente fez o recorte, essa expressão passava muito na minha cabeça, mas foi uma expressão que não surgiu dentro dos dois canais em específico. Eu acredito que talvez até mesmo pelo teor do conteúdo que os dois canais veiculam, né? Essas expressões a gente acaba encontrando em canais um pouco mais informais do que os dois canais que a gente acabou buscando como fonte. Então, acabou não surgindo realmente nenhuma expressão nesse sentido, mas eu acredito que esteja nessa questão da formalidade dos canais realmente. São canais um pouco mais formais, e em canais mais informais nós encontramos globo lixo com uma imensa frequência. Tá certo, obrigada. Bom, também para a Thaisa, aproveitando, Thaisa, muito interessante seu trabalho, mais uma sugestão mesmo, pensando aí no andamento futuro do trabalho. Eu trabalho muito com a linguística de corpos. Você cotejou 2 textos, mas uma sugestão, talvez, para um trabalho futuro, talvez constituir um banco de dados representando textos, né, com direcionamento da esquerda, outro banco de dados da direita, e você otimizaria esse levantamento pela linguística de corpos. Você poderia ver não apenas sintagmas nominais, mas também adjetivais, porventura, né, porque o programa Endpoint torna mais visível, né, mais visual, e talvez otimizaria, né, esse trabalho. Mas é mais uma sugestão mesmo, porque os resultados são muito interessantes, que você, por hora, aqui apresentou, tá bom? Muito obrigada. É um dos nossos interesses, eu agradeço a contribuição aí, quem sabe futuramente, né, professora Isabel, a gente não consiga continuar, porque está nos nossos interesses realmente. Sim, professora, a gente agradece, né, na verdade, a Thaisa pretende para o doutorado fazer essa ampliação realmente, né. E a vantagem, né, da linguística de corpos é otimizar, como eu disse, né, vocês poderiam ter muitos textos, um corpus bem denso, bem robusto, e, assim, facilitaria a visualização desses resultados, com certeza, o refinamento, né? Sim, muito obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. Bem, agora a Angelina, né, que foi a segunda participante, eu tinha 2 questões para você, Angelina. A primeira é sobre metodologia também, né? Você falou que você coletou dados do Facebook, os prints e tal. Agora, você até fez uma referência a um período, né, dessa coleta. A minha pergunta é se essa foi uma coleta exaustiva, ou se você foi pegando tudo, ou foi uma coleta seletiva, você focou em algum tipo de construção. Isso é um ponto. E segundo, quando você apresenta seus resultados, fica muito claro para a gente que aquela construção mais avaliativa, né, a avaliativa era a mais frequente. Então, se a gente podia dizer ali, se a gente fosse pensar em marcação, que a construção subjetiva avaliativa seria a forma não marcada, seria a forma padrão, e os outros casos seriam casos mais marcados, casos mais motivados por algum tipo de especificidade discursiva, alguma coisa assim, tá? Então, quanto à coleta, inicialmente eu comecei a coletar pela ferramenta de busca, né, porque o Facebook fornece isso, só que depois eu comecei a perceber, não sei se eu me familiarizei mais com as construções no Facebook, que elas surgiam muito na timeline das pessoas. As pessoas iam compartilhando, né, e aparecia para mim ali, fulano de tal compartilhou uma imagem. E quando eu ia ver a imagem, né, e lá tinha uma construção subjetiva. Então, eu fui coletando todas as construções subjetivas com as quais eu me deparava, que tivessem esse valor, né, ou de avaliação, ou de o valor deôntico, ou também o epistêmico. Então, eu fui coletando exatamente todos os dados, né, com os quais eu me deparei. Inclusive, eu me deparei com um tipo de dado que não tinha essa estrutura da matriz, com mais nome, que tinha o mais outro verbo, né? Como, por exemplo, ser mãe de menino é ter o príncipe é ter o amor da sua vida, né? Algo do tipo. Então, ter, né? Que aí eu tenho 2 verbos na matriz. Esse dado, por exemplo, nós não analisamos nesse primeiro momento, né? Deixamos aí talvez para um estudo futuro, né? Agora no doutorado ou algo do tipo, mas fomos coletando todos os dados
de subjetiva com o qual nos deparássemos que tivesse esses valores, né, discursivos na matriz, ou avaliação, ou epistêmico, ou deôntico. E quanto à segunda pergunta, nós percebemos que as avaliativas, elas são muito mais recorrentes, né? E quem trabalha com essa ideia de topicalização realmente vai dizer que aquilo que é o mais comum, né, que é o mais prototípico, acaba sendo, né, o padrão não marcado. Mas eu não tinha parado para pensar nisso, achei bastante interessante. Vou levar para a minha orientadora e talvez a gente pense isso no doutorado, né? Porque ela é mais frequente, né? Então acaba perdendo aquele valor de o que é menos... Não, e é muito mais. Quer dizer, quando você levanta o dado e mostra, você descreve, mas tem uma parte interpretativa também que pode vir acompanhada, né? Isso, muito interessante. Bom, para a Angelina também, rapidamente, Angelina, você menciona, né, um trabalho muito interessante também, e você menciona, né, assim, na sua revisão bibliográfica, o trabalho de Dias e Lima Hernandes, mas eu gostaria, assim, veementemente de sugerir para você a leitura, né, da tese de doutorado que eu orientei, foi defendida em 2017, intitulada, né, Complexo Oracional Subjetivo sob abordagem construcional da mudança, de autoria de Marcela Zambolin, me orientando, ex-orientanda. A Marcela, o trabalho dela dialoga assim, extremamente com o seu trabalho. A Marcela também mapeou todas as orações, né, subjetivas, considerando, na verdade, a anteposição e a posposição da matriz. E nos achados da Marcela, foram muitas ocorrências, trabalho bem denso, ela verificou que a anteposição, tá, seja essa oração matriz deôntica, epistêmico, avaliativa, sempre é o locus mesmo, a matriz é o locus do posicionamento do falante, e quando essa anteposição ocorre, esse posicionamento ele é mais exacerbado, eu tenho um caráter maior de intersubjetividade, né? Então, essa é uma sugestão, porque eu acho que você, dando continuidade à temática, é bom você visitar esse trabalho também, tá? Muito interessante, só não consegui anotar o nome. Não, mas eu depois, aqui no chat mesmo, assim que eu terminar de falar, eu coloco para você o link, tá? Perfeito. Para você testar o trabalho, tá bom? Uma outra questão muito rápida, é perguntar se você, quando tratou das epistêmicas, se você diferenciou as epistêmicas em asseverativas e também relativas. Os dados com os quais eu me deparei são as asseverativas, né, que foram mais, como é que eu vou dizer, foram mais escassas nos meus dados, e eu tenho as dubitativas, Perfeito. Que são as mais recorrentes. Eu utilizei esses dois dados. E uma última questão que dialoga muito com o que a professora Mariângela falou, né? Quando você lida com frequência de uso, é muito importante você ter a dimensão do tamanho do corpus com o qual você está trabalhando, né? Porque você tem, assim, um número muito elevado, né, de padrões que representam as avaliativas, mas em relação a que universo, né? Então, dimensionar a frequência, você ter esse critério na composição do corpus mesmo, a partir de um corpus previamente formulado, né? E você lá buscar as ocorrências, com certeza você refina e dá muito mais credibilidade aos seus resultados de natureza quantitativa. É só chamar atenção para você pensar um pouquinho também nesse aspecto, tá bom? Eu vou deixar no chat aqui o título do trabalho com o link para você acessá-lo, tá? Perfeito. Obrigada. Então, agora, a minha questão vai para o Gustavo, na verdade, é Gustavo e Patrícia, mas como o Gustavo apresentou. A minha pergunta, o que eu ia fazer antes era qual seria a hipótese que estaria subjacente a uma pesquisa de marcadores discursivos com 4 línguas, sendo 3 românicas e uma o inglês, né? Mas, à medida que você foi apresentando, primeira dúvida que eu tenho é assim, qual é o conceito de marcador discursivo? Porque a gente sabe, todo mundo aqui trabalhando com conexão, como é difícil essa questão entre os conectores, o que é conector, ou que as pessoas às vezes chamam de um conector ou um operador discursivo, como a Priscilina falou, ou um marcador, que seria, na verdade, uma outra categoria gramatical ou pragmática. Por que eu estou dizendo isso, Gustavo? Eu orientei também uma tese de doutorado da Vânia Sambrana sobre o olhar e o ver na sua trajetória como marcadores na língua portuguesa, né? E ela trabalhou com, olha só, olha bem, e veja lá e tal. E alguns dados seus, eu não sei, Patrícia, se é porque é YouTube. O que você tem no dado 1? O sujeito diz, olha, mas tem um sanduíche que ele está mostrando. Até que ponto isso não é um verbo mesmo, para olhar? No caso da capa, olha a capa. Então, embora esse olho esteja, talvez, entre pausas, né? Ele seja ali meio que isolado, mas até que ponto eu não tenho ali traços de um verbo no imperativo?
por conta do fato até do portador que seja um vídeo do YouTube e um sujeito que está mostrando, sabe? Ou então, se você não pode pensar, não clame, não trabalhar isso, porque a gente fala tanto no funcionalismo que tudo é trajetória e que a questão é prototipicidade, por que não? Sabe? Sim, a nossa ideia de marcador discursivo, ela ainda está sendo construída com os dados também e com os trabalhos que a gente já leu de outros autores. Então, por isso eu apresentei o trabalho dessa Chanet, tem outros trabalhos na minha revisão do doutorado, nesse capítulo, que fala sobre marcadores discursivos. A gente fez uma revisão muito minuciosa de todos os trabalhos de marcadores discursivos que a gente conseguiu encontrar. Porque os meus dados têm mostrado que esse olha só, no caso ali do sanduíche, que ele está com o sanduíche na mão, então tem um objeto para você olhar, mas é um pouco além disso, não é para você apenas olhar o sanduíche, ele tem uma avaliação, ele tem uma argumentação que está ali por trás. É diferente, por exemplo, da capa. Da capa, a capa não está aparecendo no vídeo, ela está falando assim, só falando sobre a capa, que existe essa inspiração, mas ela não está. Então, ela está falando sobre a informação dela. Sim, mas por isso que eu acho que eu e Vânia, a gente não colocaria esse claramente, a gente colocaria como um contexto meio atípico ou crítico da diva de Smirnov, por exemplo. Existe um texto que eu gosto muito, que ele é simples, do Haile, Kattelbach e Kuteva, que dão quatro traços do marcador. Porque tem muita coisa sobre o marcador enorme, mas são coisas muito simples, mas por ser muito simples são muito boas e aplicáveis. Então o que a gente vê? Que tem traços que cabem bem e outros que não chegam muito lá. Então eu acho que pode ser, ainda mais se você está trabalhando com 4 línguas, não é? Sim. Enfim, eu penso assim, né? Eu acho que a Patrícia tem esse trabalho da Vânia Sambrana, que foi defendido esse ano, na verdade, até o doutorado dela, e ela faz um trabalho exaustivo e ela vai mostrando o que a gente chama, Robert chama de, que vai se apresentar hoje, de micropassos, né? E esses micropassos, embora tivessem sido formulados com uma perspectiva histórica, mas eles são sincrônicos também, porque a gente diz no funcionalismo que a sincronia é um retrato instantâneo ali de coisas que têm várias idades na língua e que convivem também, né? Então, eu acho que isso pode ser interessante para pensar. Né? Não sei. Com certeza. Mariângela, obrigada pela sugestão, com certeza. Em função do tempo, o Gustavo não conseguiu, assim, né, aprofundar tanto, mas o grande interesse dessa tese do Gustavo é justamente compreender quais seriam os processos cognitivos de domínio geral que estariam por trás. Então, por que essas 4 línguas, né? Então, do ponto de vista formal, quais elementos seriam mais recrutados quando nós buscamos a marcação discursiva focalizadora? Mas, com certeza, nós vamos ainda, né, Gustavo? Ainda temos muito trabalho pela frente e nós agradecemos a sugestão, com certeza. Vamos revisitar o trabalho da Vânia, sim. Obrigada, tá, Mariângela? Agora, bem, porque eu queria falar com a Aparecida Lindo, e a minha questão, até uma questão que foi recorrente, foi dita hoje na conferência do professor Crivini, né, Aparecida? Porque você está trabalhando com elementos que tem uma categorização formal, gramatical, tradicional, e você está mostrando para a gente, com a semiolinguística, né, com análise de texto, que muitas vezes esses efeitos de sentido são argumentativos e tal. E é uma crítica muito grande, hoje apareceu lá também, por que é escola, por que é tradição gramatical, né? Quer dizer, a minha pergunta é, você falou de ensino, você ainda agora falou de ensino também. Você acha que essas coisas têm que estar em gramática tradicional? Eu penso que não, que isso é uma tarefa da sala de aula, da análise e reflexão sobre o texto, e que essas coisas não são captadas e apreendidas numa descrição. Não sei, que você, com a sua experiência, líder, né, de um grupo semiolinguístico que fica muito forte no Brasil, o que você acha dessas coisas? Valência, obrigada. Olha, é uma luta nossa, né? Sempre pensar que alguma coisa tem que ter operacionalização didática direta, que a pesquisa da universidade, que eles fazem que é um fosso, e os professores querem receitas, né? E nós sabemos que isso é impossível, porque nós estamos trabalhando com língua viva, então não é igual, por exemplo, uma sistematização de uma gramática da frase. Nós sabemos que a gramática da frase, nós temos todas as categorias já, desde Platão, Aristóteles, já estavam sendo definidas, e até hoje nós estamos tentando ainda descrevê-las.
né? Eu acho que quando entra no campo do discurso, entra no campo do texto, nós estamos numa amplitude muito maior. E eu acho que o professor é que tem que dar essa sensibilidade realmente e acreditar mais no aluno, porque eu acredito que nessa chamada gramática internalizada que o aluno tem, ele percebe que há manobras, que há estratégias discursivas dentro do texto. Então, os colegas hoje apresentaram aí esses marcadores, né? Você falou do olha, é muito interessante que realmente ele funciona naquele momento. Eu acho que é o processo do funcionamento naquele texto, naquela situação, com aqueles enunciadores e com aquela forma. Eu acredito que isso talvez não possa ser sistematizado. Por causa disso que falharam todas as tentativas de fazer gramática textual. Você sabe que na década de 60, 70, as gramáticas textuais estavam na ordem do dia e nenhuma delas apareceu. Né? Por quê? Porque é impossível sistematizar uma gramática de texto na mesma, a não ser que façamos diferente. Parece que não descobrimos ainda a forma, né, de sistematizar isso. Mas eu acho que os professores estão precisando de sistematização, sim. Eles estão meio desesperados, porque ficam trocando uma nomenclatura, trocando uma coisa pela outra. Agora não é sujeito, mas é sintagma. Daqui a pouco não é mais sintagma, é enunciador. Quer dizer, nós estamos apenas enganando, eu acho, sabe? Eu acredito que a universidade tem esse compromisso, sim. Eu não sei se com o ensino, você sabe que nós somos sempre atentas a essa preocupação. Não temos fórmulas mágicas, né? Mas eu acho que é um assunto importante que precisa ser realmente discutido. O Perini tem essa preocupação, né? A gramática descritiva dele, ele diz, eu não vou tratar de semântica a não ser semântica linguística. Ele fala lá. Porque ele não quis mexer com a semântica é complicadíssima, porque ela justamente entra no discurso, ela entra no texto, ela entra naquela amplidão, naquela fluidez. Eu acho que eu gosto muito daquela ideia de que é uma areia movediça, como dizia o Hilário lá, né? A semântica é uma areia movediça. Então, essa areia movediça, agora, é com isso que nós trabalhamos o tempo todo. O aluno está o tempo todo sentindo que a língua é viva, que ele está escorregando, que ele está caindo. Enfim, eu não sei. Eu acho que talvez você tenha razão, não com aquela rigidez de uma gramática da frase, que é fechada e que é mais fácil de ser visualizada, mas uma sistematização sim, desses conceitos precisamos fazer para os professores, sim. Desculpa, tá? Eu acho que... Obrigada ainda mais uma vez aí. Tá bem? Eu gostei muito de ver. Sim, pode falar. É só uma curiosidade mesmo, se você tem olhado essa questão da marcação discursiva, né, que indica oposição, à luz do conceito de intersubjetividade, das diferenças que há no nível de intersubjetividade, né? Sim. Olha, eu trabalhei muito tempo com a TAL, né, com a teoria da argumentação da Lang, de Crow, que foi inclusive a minha tese de doutorado, desde aquele tempo eu trabalhei bastante. E realmente essa ideia dele de operador para ele, é operador na língua, um operador discursivo argumentativo. Então, ele tem sempre aqueles graus, aquelas escalas argumentativas, de Crow, já é muito bem conhecido, né? Depois, com a análise do discurso, quer dizer, com a análise do discurso linguística, que nós passamos a conviver e a trabalhar mais, passamos a dar muito mais atenção à situação. Então, eu acho que a situação é a mais importante. Então, a ideia da intersubjetividade, a língua como jogo. Esse jogo, eu acho que é fundamental. Então, no intersubjetivo existe esse jogo, sim. E a língua é sempre um lance. Nós jogamos e não sabemos se vamos acertar. Eu acho muito mais desafiador essa ideia de lance. E eu acho que o aluno percebe isso tudo. Ele tem uma gramática internalizada fantástica. Nós precisamos acreditar mais no aluno. Eu acho que é por isso. Não sei se consigo. Temos aqui a professora Isabel, gostaria de fazer uma pergunta para a Aparecida Lino, né? Sim. Professora, aquela noção que eu não sei se é do Guimarães ou se é da própria Ingeborg Koch, que trabalha com a estratégia do suspense, a estratégia da antecipação com mas e embora, ela está ultrapassada? Ou eu posso trabalhar com ela? Não, eu acho que está ótimo, porque aquele texto do Eduardo é muito bom, né? E eu acho que esse processo argumentativo, quando a gente fala assim, embora, você sabe que o que vem depois é negativo. Quer dizer, se for positivo, o outro é negativo. Se for negativo, o outro é positivo. Então, eu acho que é um sinalizador, se vocês quiserem usar o termo de marcador, aí eu acho que não é ruim, mas o marcador de que o Gustavo falou é um pouco diferente mesmo. Aqui nós temos na língua, por isso que o de Crow falava muito desse, que já está pronta na gramática da língua. Ele falava a teoria da argumentação na língua, embora depois ele tenha caído para outras teorias dos blocos semânticos, que agora estão trabalhando muito bem, ele e a Carel, né? Mas eu acho que é fundamental ainda. Por que não? Quando você diz assim, embora você seja meu amigo, eu estou levando em consideração esse argumento, né? Você é meu amigo, mas isso é uma falsa
isso é a falsa amizade, né? Porque você é meu amigo, mas eu não vou poder ajudar. O que virá depois é sempre ao contrário. Por isso que eu chamei de marcadores de oposição, esse é o processo argumentativo. Eu acho que pode continuar assim, que é muito bom. Principalmente aquela argumentação do livro da Enguedor, que é a tese dela, né? Sim. Baseada toda de Crow. Sim, obrigado. Tá. Talvez assim, só para encerrar, enquanto a Aparecida estava falando, e eu que sou mais antiga aqui do que a maioria, né? Não, só você, Maria. Um plástico que circulava nos vidros de... Quando circulavam plásticos em vidros de carro aqui no Rio, que era assim, hei de vencer mesmo sendo professor. Olha. Isso criou uma grita geral, e depois começaram a usar hei de vencer porque sou professor. Né? Uma discussão entre o mesmo ser e o porquê, e eu lembrei muito disso agora, Aparecida, com a sua fala aí. Né? Pois é, você vê as ideias. Porque é muito mais interessante dizer para o aluno esse jogo das concessivas, das condicionais, que vocês falaram aí, né, do que simplesmente aquela lista de conjunções que ainda preciso decorar para depois reconhecer. Acho que eu tenho a impressão que ensino não é mais assim, não, né? Espero. Eu já estou afastada da sala de aula há bastante tempo. Eu espero que não seja mais assim, porque tanta coisa já foi escrita, tanta coisa bonita aí, tanta discussão, né? Eu acho que os professores já estão mais criativos, e, aliás, o professor é um bicho muito criativo, sempre foi, né? Então, ele sempre conseguiu passar além de MGB e de todas essas coisas que nós sabemos aí. Poxa vida, Maria, obrigada aí pela participação, eu gostei muito, e acho que não estamos dentro do tempo, né? Bem, se não houver mais, Patrícia, tiver algum colega que queira comentar, né? Eu agradeço muito, primeiro, a Thaís, que está aqui conosco monitorando, a professora Patrícia, que está dividindo comigo essa sessão, dar parabéns aos apresentadores, aos trabalhos aqui apresentados, aos colegas que também estiveram aqui acompanhando, assistindo, né, dizendo do meu prazer de estar aqui com vocês também, agradecer muito. Eu também gostaria de agradecer, né, a presença de todos aqui, excelentes apresentações, e também, né, por estar aqui mais uma vez com a professora Mariângela, como eu disse antes, né, é um prazer muito grande estar aqui com ela em uma atividade acadêmica, tá? Parabéns a todos, uma boa tarde a todos também. Boa tarde. Tá bem, gente. Obrigada. Muito obrigada. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.